We begin with Lions Clubs International, the founding, the first in a series of centennial videos. 1917, a pivotal year in history, a time of immense social and political change. Most of Europe was engaged in World War I, which the U.S. entered that year. In the U.S., cheap labor and the development of the assembly line had led to rapid industrial growth, which in turn brought many social problems. Child labor, crowded tenement districts, high mortality rates, and rapidly spreading diseases were common. Chicago, Illinois, was a center of transportation, architecture, manufacturing, and commerce. It was a magnet for immigrants seeking work. Reformers in Chicago, including Jane Addams, the founder of Hull House, called for improved social conditions in their communities and the country. Among those looking for ways to help others was Melvin Jones, a successful insurance man. He was secretary of the Business Circle of Chicago, a lunch club established in part to help its members grow their businesses. However, Jones had a different goal in mind. I am finding out that you do not get very far until you start doing things for others. And I am beginning to believe that I can help some of the clubs, like the Circle, to have feelings in their hearts. Jones's words struck a chord with his club, and the Circle gave Jones permission to invite similar groups across the country to a meeting to discuss forming a new kind of club. We are now seeking to make our organization international and write to inquire if you would affiliate with us, and at some future date, we can adopt bylaws and a name that will be suited to all. June 7th, 1917. The first meeting was held at the Hotel LaSalle in Chicago. The Chicago Business Circle and several other groups attended. Dr. William Woods led a delegation called Lions Clubs to the meeting. This group had been registered in Indiana since 1916 and had clubs in a number of other states. Melvin opened the meeting and shared his vision for the new club. The attendees were receptive. Dr. Woods suggested the groups adopt the name Lions and pay dues of $1 per member semi-annually. Melvin and the others seized the opportunity to merge the existing clubs into a new, bigger, stronger organization, and the lion was the perfect symbol. Immediately, Melvin began a letter-writing campaign to attract additional clubs into this new organization, more focused on serving others. In August, Melvin and the members of the Chicago Business Circle formed the Lions Club of Chicago, now the Chicago Central Lions Club. October 8, 1917, the first convention of the International Association of Lions Clubs opened in Dallas, Texas, in the Adolphus Hotel. Delegates from 22 Lions Clubs in 9 states voted to keep the name Lions and adopted the logo of a lion holding in its mouth a club inscribed International. They also approved a principle that has guided Lions Clubs ever since. No club shall hold out as one of its objects the financial gain of its members. Dr. William Woods was elected president. Melvin Jones was named secretary-treasurer and authorized to establish a headquarters in Chicago. At the end of the Dallas Convention, the new International Association of Lions Clubs had 800 members and $72 in the bank. November 1918, the first edition of the Lions Club magazine was published. It contained a copy of the Lions Code of Ethics, which required a lion to aid my fellow man by giving my sympathy to those in distress, my aid to the weak, and my substance to the needy. It also contained news from the clubs about Lions projects for improving waterways, medical clinics, and public libraries.
Lions were also active with many youth projects, including fundraisers for children's hospitals and Boy Scouts. Having fun while helping others was part of Lions from the beginning. A clothing drive for veterans led to an unusual sight of lions parading down the street of their town. By 1919, Lions had grown to 42 clubs across the U.S., with more than 2,300 members. Some of the early clubs had women members, but soon the Constitution and bylaws limited membership to men. It would be almost 70 years, until 1987, before women were again welcomed as members. In 1920, Lioness clubs were established. Many women served alongside family members who were Lions. Also in 1920, in Ontario, Canada, Lions established the Border Cities Lions Club, now called the Windsor Lions Club. It was then that Lions clubs became international. Vamos começar a ouvi-la. Muito bem. Cumprimentar o companheiro, o Presidente do Conselho de Governadores, Carlos Manito Torres, e também, obviamente, na pessoa do Presidente do Lions Club Mater, o companheiro João Manuel Próspero, todos os presentes, bem como todos os participantes, que muito agradeço e muito também congratulo por esta vossa iniciativa, mas realmente muito satisfaz aquilo que a companheira PDG Maria Teresa Dávila, secretária do clube, referiu, que é efetivamente esta percentagem tão interessante de companheiros desta associação, membros desta associação, que muito nos orgulha, como também todos os outros. Bem, eu espero estar a par das vossas expectativas, vamos lá ver, não é? Eu efetivamente aqui referia só antes de me dedicar ao tema que nos traz aqui hoje, efetivamente estava-me aqui algumas vezes a fazer sorriso pela quantidade de companheiros, e como a companheira Teresa Dávila referiu, eu sou companheira do Centro-Norte e tenho aqui outra companheira que é da Águeda, Ana Maria, que juntamente com a Maria da Luz Cécio somos os membros da equipa do Lions Quest. Portanto, é interessante percebermos a quantidade de pessoas que aqui estão que se conheceram e privaram em cursos de formação leonística. Portanto, isto para referir a importância do que é nós crescermos enquanto pessoas e enquanto membros desta associação, mas também as relações que efetivamente se vão construindo e o quão importante é, e motiva todos que tiverem a oportunidade de efetivamente fazerem estes cursos, sejam eles o RL ali ou ali, que são as denominações destes dois, mas efetivamente acho fantástico ver aqui vários companheiros que eu conheci e privei mais por essa grande oportunidade que foi realmente estas formações leonísticas, seja em Portugal, seja lá fora. Portanto, também me sinto grata por ter tido essa oportunidade e vos ter conhecido. Bem, entretanto, eu ia pedir ao companheiro José Almeida que me pudesse, se possível, eu acho que eu vou aqui experimentar se eu tenho partilha de ecrã. Eu acho que eu não preciso de ajudar dele, mas vou aqui experimentar, que é vou fazer aqui a partilha então na minha... Certo. Eu acho que... Consegue? Vou experimentar? Já conseguiu. Já consegui, ótimo, ótimo. Ótimo. Portanto, vocês neste momento estão a ver, aquilo que estão a ver é o logotipo do Lions Quest Portugal. Portanto, existem aqui dois logotipos. Portanto, este aqui, efetivamente, é aquele que é do Lions Quest Portugal. Eu, então, estava aqui a verificar se vocês... Deixem-me aqui só ver uma coisa que é... Ok. Tá, ok. Eu estava a achar estranho que isto não estava a mexer e por isso é que eu estava aqui ligeiramente... portanto, nós já criámos, portanto, este programa já existe há mais de 30 anos, ele é da Fundação, mas efetivamente agora deram-se nos últimos anos alguns passos em concreto, e hoje então vou-vos falar não apenas sobre o que é que consiste o programa, mas também quais são as etapas de implementação e obviamente os benefícios dele, aliás.
conforme vocês podem ver aqui na coluna do lado esquerdo, vocês podem reconhecer o logotipo que acabaram de ver, portanto, aqui do lado direito, como também ao seu lado o que é o logotipo do programa a nível mundial. Okay? Portanto, ele está efetivamente ligado à área da educação, no que diz respeito às competências socioemocionais. Eu escolhi aqui esta frase que me diz bastante, que tem a ver com a educação é a arma mais poderosa pela qual se pode mudar o mundo. Devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar esperança onde há desespero. Eu escolhi pelo enquadramento do que vivemos hoje em dia, não é? Portanto, por tudo o que nós estamos a viver e estamos a sentir, nós e os jovens a quem efetivamente se focaliza mais, portanto, a quem mais beneficia então este programa. O logotipo que representa a Rosa dos Ventos, já agora por curiosidade, e já agora que como a companheira falou que eu estou ligada à área de marketing da estratégia, mas por acaso também tenho mais de 10 anos de experiência de formação exatamente nesta área das competências socioemocionais, tanto a nível de jovens como a nível nas empresas. Este logotipo foi escolhido no sentido de que a Rosa do Vento está em constante movimento e a lógica é que represente ventos de mudança. Portanto, é esta a esperança que nós temos efetivamente para este programa e para Portugal, este programa que pertence a todos nós Lions, mas efetivamente é isto que representa realmente que possa originar ventos de mudança e que esteja em constante evolução. Aqui um pequeno enquadramento para aqueles, e lembrando que também aqui havia participantes que eu tinha esse conhecimento que não eram Lions, só para se entender quais são as nossas áreas de foco. Portanto, na primeira linha vocês podem ver aqueles que são as nossas principais áreas de foco enquanto Lions Internacional, que por sua vez a própria Fundação Internacional, como é óbvio, também se dedica, também apoia, e todos nós por sua vez apoiamos a própria Fundação. Portanto, para além de nós então trabalharmos atividades por todo o país a nível de clubes, dentro do que é alívio à fome, cancro infantil, visão, diabetes e ambiente, há mais três áreas que normalmente estão mais relacionadas com a Fundação, que é o socorro a catástrofes, a ajuda humanitária e a área da juventude. A área da juventude até já foi a área de foco antes de nós festejarmos o nosso centenário, portanto, naqueles 3 anos que estiveram ali na ordem de 2017, portanto, 2016, 17 e 18, quando nós festejamos com grande orgulho 100 anos de dedicação às nossas comunidades, e já agora interessa também aqui, e viram no vídeo, acho que é muito interessante nós pensarmos que a nossa associação aparece em 2017, portanto, na altura de uma grande guerra, mas também na altura em que começaram a aparecer os primeiros casos da gripe espanhola. Já faz pensar um pouco que é a realidade que nós neste momento estamos a viver e como é que realmente como é que Melvin Jones e outros notaram realmente que havia uma necessidade de fazer algo em prol dos outros e a realidade que estamos a viver agora é importante, pronto. Então, estas são as áreas de foco, portanto, a primeira linha mais focada, nós conhecemos-la mais dentro que a atividade do Lions Internacional, mas este programa é um programa da Fundação. E, por vezes, quem trabalha com este programa a nível mundial sente um pouco, nós já vamos falar dentro que são os indicadores, com grande sucesso, por vezes, às vezes até sentimos um pouco que é pouco divulgado. Realmente fiquei muito satisfeita quando tive esta oportunidade de falar sobre o programa, porque é pouco divulgado, apesar de ter um imenso alcance e um imenso sucesso, e se calhar aqui está um pouco da razão. Portanto, nós estamos mais habituados a receber a comunicação do Lions Internacional e este é um programa da Fundação, mas ao fim e ao cabo é de ambos, não é? É feito e promovido por Lions, não é? Então, o que é o Lions Quest? Então, é um programa de desenvolvimento de competências socioemocionais. Estamos muito a falar dentro do que é para que eles consigam conhecer-se melhor a si próprios e, ao se conhecer melhor a si próprios, por exemplo, expressarem-se de forma mais assertiva, respeitarem-se mais a si e respeitarem mais os outros, trabalhar em equipa, valores como a solidariedade e a cidadania. Tem então muito a ver com o que é chamado, o que é denominado um comportamento positivo, uma tomada de decisão pela positiva.
E então este programa é muito então à base do que são os comportamentos, é a parte mais visível deste programa. Como eu já disse, então, é um programa da área da juventude da Fundação, está baseado no que é a metodologia, a aprendizagem CEL, e aqui estas siglas é porque é o original, o inglês. Estas são as áreas, para quem não estiver tanto, estas são as grandes áreas destes exemplos que eu estava a dizer, tanto como é que nós vemos esta mudança nos jovens, pois tem a ver com isto, apesar dele depois estar dividido por faixas etárias, já vamos ver mais à frente, mas estas são então as grandes áreas que são trabalhadas neste programa. A autoconsciência, como eu estava a dizer, a questão do autoconhecimento e temos a noção que as nossas decisões têm a ver também com os outros, portanto não tem apenas consequências para nós, mas também tem consequências para os outros. A autogestão, inclusivamente até a própria gestão de tempo, a motivação pessoal, por exemplo. A consciência social, conforme eu disse, também é muito focado, e quando eu falo de cidadania, é um programa que vai muito para além do que é a disciplina da cidadania, também já focarei mais à frente sobre este aspecto em particular. Competências de relacionamento e tomada de decisão responsável. Portanto, estas são efetivamente as grandes áreas do que é as competências CEL, ok? Portanto, e estamos a falar não apenas de 30 anos de experiência de implementação do programa a nível mundial, mas também estamos a falar no que é a relação, já vamos ver à frente, com uma série de entidades, incluindo a Universidade de Harvard, e, por exemplo, a ONU, só para focar algumas das entidades que estão aqui envolvidas. Portanto, isto vai muito, muito, muito para além do que é a grande abrangência que a Fundação Lions Internacional e o Lions Internacional têm. É um programa baseado em evidências e pesquisas, porque a partir do momento em que ele é implementado, ele tem etapas específicas e sempre é acompanhado por universidades que vão fazer o levantamento dos dados. Não apenas para que se consiga perceber que se está a implementar bem, exatamente pela experiência que se ganhou ao longo dos anos, mas também para que os próprios dados contribuam para a evolução do que é a implementação do programa, e ele efetivamente está em constante evolução. Ele chega ao ponto de, por exemplo, haver programas para invisuais, programas para o desporto, portanto, em Portugal estamos no início da implementação, já um bocadinho mais do início, né? Portanto, mas efetivamente já há países que detectaram outras necessidades e foram então especificar e desenvolver, adaptar este programa a estes públicos em específico. Uma coisa que também importa referir é, se os jovens são os principais beneficiados, o outro segundo público são os professores. Porque este programa, aquilo que faz é dar formação aos professores numa forma diferente de dar as aulas. E uma das coisas que nós nos preparámos enquanto equipa, desde que entramos, foi que esta formação fosse certificada. Portanto, neste momento é uma das coisas que nós fizemos em Portugal, é que efetivamente a formação é certificada, incluindo sessões de informação. Nós vamos concretizar, está aqui a companheira Luz Cécio, vamos fazer uma sessão promocional sobre o Lions Quest, e os professores que estiverem presentes poderão ter então essa oportunidade também da sessão de informação ser considerada formação certificada. Portanto, nós estamos também a focar. Portanto, este é o segundo então grande grupo. E depois também temos as famílias e a própria comunidade, porque o programa efetivamente tem estas três grandes vertentes. Portanto, aqui a representação gráfica, conforme vos estava a falar, do próprio programa. E uma coisa que eu acho que também está bastante relacionada é a questão do que é o conceito de literacia. Por acaso eu fiz esta publicação quando foi o Dia da Literacia, mas se nós formos pensar, não é só literacia, a literacia é a questão do entendimento, não é o alfabetismo, não é? Portanto, aqui a questão do que é a literacia no que diz respeito ao comportamento, não é? A tal questão do autorrespeito e o respeito pelos outros, o entendermos, inclusivamente, que o nosso comportamento, vou-vos aqui dar, por exemplo, uma ideia, nós estamos através de uma plataforma digital, e vocês se derem conta, eu falo muito com as mãos, e todo o meu corpo fala, como todos vós. Uma das coisas interessantes nesta área, por exemplo, é nós percebermos que a imagem que nós passamos, obviamente, é causada também por nós, mas de acordo com as experiências e os conhecimentos que cada um de nós tem, faz com que as percepções sejam diferentes. Portanto,
isto tem então a ver com o que é a literacia dos comportamentos, nós entendermos, por vezes, há mal-entendidos que têm apenas a ver com esta circunstância. Somos pessoas diferentes, com conhecimentos diferentes, com experiências diferentes e até utilizamos os sentidos de forma diferente. Aqueles que são mais visuais vão mudar muito mais importância ao aspecto visual de alguém que seja mais sinestésico vai ver o todo. Portanto, o quanto nós podemos aprender efetivamente com esta área das CEL e em concreto então com o programa Lions Quest. Portanto, ele contribui efetivamente que os jovens e por consequência a escola, a família e a comunidade sejam realmente mais felizes e mais saudáveis, ainda por cima em dias que nós falamos tanto, lamentavelmente pelo que estamos a passar, no que é saúde mental, não é? Porque antigamente associava-se esta expressão a algo que não foi a maneira correta e agora notamos que efetivamente é mais importante. É muito mais abrangente do que isto. Bem, como é que é o programa em concreto? Ele divide-se nestes três grandes programas. Nós neste momento ainda não estamos, portanto, nós estamos em fase de preparação, e aquilo que vocês veem aqui a nível das idades já foi adaptado à realidade portuguesa. Portanto, nós neste momento aquilo que estamos a fazer é ainda a adaptar o que é o original, o modelo americano, à realidade de Portugal, da Europa e de Portugal, como é óbvio, em concreto. Portanto, estamos a falar de milhares de páginas de manuais e de exercícios que têm que ser adaptados, as imagens também têm que ser adaptadas. Portanto, estamos então nessa fase, há realmente várias escolas interessadas, mas então uma das coisas que nós já tínhamos tomado decisão é a maneira como nós adaptamos estas três áreas, que também, conforme veem, têm lógica dentro do que são os anos de escolaridade. Porquê é que eles estão divididos em três áreas? Bem, primeiro temos que pensar, as crianças estão em desenvolvimento enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, e a maneira como vão aprendendo, pois é diferente, por alguma razão as próprias disciplinas também são diferentes e a maneira como abordamos, de acordo com as idades, também são diferentes, as metodologias. Portanto, eles são agrupados então por estas faixas etárias, ligeiramente diferentes. Quando nós falamos no sistema americano é o pré-capa, é o capa, mas então nós adaptámos aqui ligeiramente um ou outro ano para coincidir com o que são então a nossa escolaridade. Portanto, no que diz respeito então à primeira não é etapa, eu ia dizer etapa, mas não é etapa, a primeira faixa etária, então vai dos 5 aos 10 anos, portanto estamos a falar pré-primária, escola primária, não é? Portanto, aquela parte do ensino básico, e enfatiza, e agora reparem como é diferente nas três faixas etárias, neste caso, enfatiza a noção de comunidade, dando valor a si e aos outros, construindo a confiança e o crescimento livre de drogas. E aqui é se calhar das únicas referências que eu aqui tenho sobre esta questão das drogas. O programa, no início, até há pouco tempo atrás, até há poucos anos atrás, efetivamente ele é extremamente eficaz no que é, se há um comportamento positivo, se a pessoa se o jovem se sente mais confiante, então ele mais rapidamente vai dizer que não à adição, certo? Portanto, uma das coisas que era muito visível no que eram os benefícios do programa era efetivamente a questão de diminuir francamente o consumo de tabaco, álcool e drogas. Neste momento, nos últimos 2 anos, tem-se denotado que há muito mais necessidade de ir para além disto, para além de que o programa não é dirigido a comunidades fragilizadas ou a estes públicos em concreto. Porque senão até nem resultaria, se formos a pensar o que funciona é o grupo, a tal em questão da abrangência do que é, por exemplo, as escolas, a comunidade e as famílias. Já agora avançando aqui um pouco, esta lógica, não é? Portanto, ele só funciona tendo em conta o envolvimento da própria comunidade, da família, das escolas, e que há efetivamente o aumento do que é a performance académica, que estamos a falar. Segundo os últimos dados, em geral, média mundial superior a 12%. Portanto, ao aumento da performance académica medida em diferentes variáveis, desde a assiduidade, a pontualidade, o sentido de compromisso para trabalho, as próprias notas, não é? Porque obviamente eles sentem-se mais motivados, mais confiantes, portanto há exatamente tanto. Estes 11, 12% estamos a falar, e depois já vou falar mais à frente também, há determinadas zonas do mundo que ultrapassa esta percentagem, mas a nível geral estamos a falar então de 10 a 12%
cada vez mais chega-se aos 12, porque o programa também se vai, obviamente, aperfeiçoando. Não é? Pronto, então continuando aqui nesta lógica, a segunda faixa etária, 6º ou 8º ano, portanto, entre os 10 e os 14 anos, e aqui já tem mais a ver com a capacidade de comunicação. E se nós nos lembrarmos quando éramos jovens, aqui começamos até a apresentar trabalhos em grupo e temos que desenvolver aqui algumas competências do que é o sabermos estar, não é? O sabermos apresentar, manter-nos genuínos, e para isso temos que nos conhecer bem a nós próprios, mas efetivamente então começa a haver algo mais para fora, não é? Portanto, há ali uma evolução do que é então o crescimento do jovem. E, obviamente, a tomada de decisão. Já começa a haver aqui alguma capacidade e é importante que antes que eles se tornem adultos, que efetivamente haja aqui uma ajuda, o que é a correta tomada de decisão, a positiva tomada de decisão, respeitando-se a si, respeitando-se aos outros. Por último, a terceira faixa etária, pelo menos do que é o programa base, pode haver, e há países em que estão a ir mais longe, por exemplo, cá em Portugal, os nossos Leos de Portugal estão ansiosos por terem isto, só que nós efetivamente ainda não cumprimos com todas as etapas, mas podemos lá chegar, como é óbvio, portanto temos que dar a passos seguros. Estamos então a falar nas competências para a ação, portanto aqui competências para o crescimento, competências para a adolescência e competências para a ação. Portanto aqui já estamos a falar no que é antes de entrarem na universidade. Se quiserem continuar então os estudos, portanto, antes do que é a chamada idade adulta dos 18 anos. Então estamos a falar em competências profissionais para o século XXI, e aqui também é muito importante, que é, cada vez mais se fala, e eu ainda não utilizei a expressão, no que é as soft skills. Se nós estivermos a falar com engenheiros industriais, há grande importância do que são as competências técnicas especializadas dentro das áreas em que estão a trabalhar nas empresas. Mas cada vez mais, e falo por minha experiência, como eu há pouco estava a dizer, acho que são à volta de 15 anos que estou nesta área das competências socioemocionais e das neurociências, cada vez mais os próprios empresários pedem que se desenvolva, que se direcione estas áreas para o que é a construção da equipa. Mas não seja até para a execução de objetivos. Como é que a equipa vai trabalhar em conjunto de forma a atingir um objetivo que é o da empresa e de maneira que haja lealdade, por exemplo, com a própria empresa. Portanto, este programa também ajuda neste sentido e por isso a questão das competências profissionais para o século XXI, cada vez mais faladas dentro do que é o mercado de trabalho, a área dos recursos humanos, entre outras áreas, cada vez se fala então mais disto. Portanto, estamos a falar no que são então as soft skills. Há também aqui uma maior ênfase, portanto, cada vez mais, conforme se os jovens se vão tornando mais velhos, maior ênfase no que é, então, fazer algo voluntariamente, estarem atentos ao que são as necessidades da comunidade. Portanto, há, então, maior ênfase e nós temos o que é a nossa realidade a nível de Lions, temos os nossos Leos, que são os nossos jovens até aos 30, mas sabemos que aqueles mais pequeninos, e alguns clubes que criaram os Leos Kids, vamos imaginar, miúdos que tenham entre 5 e 10 anos, é um bocadinho difícil estarem sozinhos, não devem estar sozinhos em termos de segurança, não é? Portanto, devem estar acompanhados de adultos. Portanto, faz sentido que esta ênfase na aprendizagem de serviço tenha então maior foco nesta altura e também dentro do que é, como já referi, o desenvolvimento da própria pessoa, não é? Do jovem enquanto ser humano, membro de uma sociedade e que vai ser responsável então, enquanto adulto, das suas decisões e desde o início perceber então que cada uma das suas decisões tem a ver então com os outros. Pronto, como eu já referi então aqui, o programa desde sempre envolveu estas áreas, portanto, desde o início, também lá está, pelo que a ciência ligada à CEL também lhe ditava, portanto, não é apenas dedicarmos aos alunos, focar nos alunos, nós temos que envolver, como é óbvio, as próprias famílias e a própria escola. E quando se fala na escola, não são apenas os professores, são os auxiliares, são as direções das próprias escolas, portanto, todos aqueles que estão relacionados com o ambiente escolar. No que diz respeito à comunidade, pois lá está, se nós estamos a falar dentro do que é a relação
destes elementos, que já são elementos da comunidade, com todos os restantes, pois não fazia sentido nós também não trabalharmos na área da comunidade, ainda por cima, porque também faz parte o que é eles perceberem o quanto nós também recebemos quando damos aos outros, não é? Portanto, também haja esta algo quase instintivo, que se torne, que cada um se construa dessa forma e que não seja ensinado. Se nós pensarmos, isto não é, apesar de se falar aqui na aprendizagem, por exemplo, quando estamos a traduzir, isto não são habilidades, são competências. Isto não se ensina, ajuda-se a desenvolver, não é? Portanto, isto não é uma matéria que se aprende, são pensamentos que não é monitorizados, quase mentorizados por aqueles que recebem a formação da Fundação e que, por sua vez, então vão ajudar cada um dos elementos da sala, cada um dos jovens, efetivamente, a desenvolver-se a si próprios e irem ao seu ritmo. E por isso é que o programa não é apenas da cadeira da cidadania. É uma nova forma de dar as aulas, é uma nova forma de interagir com os alunos. Portanto, realmente tem esta questão que é realmente bastante impertinente. Aqui, um exemplo do que é, já que cada vez mais se fala, lamentavelmente agora, com a pandemia, voltou-se atrás em muitos deles, o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e introduz também já aqui a ligação já antiga, desde o início, com a ONU. Portanto, nós fomos dos primeiros a ser convidados para a Carta Constitutiva, com assento permanente, e uma das grandes ligações que neste momento mantivemos, uma série de áreas, mas este programa é um daqueles que tem maior ligação com a ONU. Portanto, todos os anos, praticamente, há um aumento da parceria no que é o âmbito deste programa. E então lembrei-me de, e isto já foi realmente falado, até inclusive na última convenção, se não me engano, em Braga, com Sandro Castelhana, que falava exatamente nesta ligação com o que é, e eu achei interessante para percebermos mais uma vez o que é o alcance. Portanto, nós temos então 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que neste momento estão a ser colocados em causa. Portanto, neste momento a pandemia está a fazer com que haja atrasos na educação, atrasos na igualdade de géneros, principalmente a nível, por exemplo, das mulheres. Os jovens são aqueles que estão a ser mais prejudicados no que diz respeito à perda de emprego, porque são aqueles que têm relações de trabalho mais fragilizadas, mas, por exemplo, as mulheres mais ainda. Portanto, neste momento estamos efetivamente a falar de décadas de atraso e ainda não chegámos ao fim do que é a pandemia. Portanto, é preciso pensar o quanto nós estamos efetivamente, o quanto são as consequências da pandemia, que não é apenas saúde e economia. Tem muito a ver, então, pensarmos nisto e pensarmos o quanto nós estamos a regredir, lamentavelmente, com tudo o que está a passar, para além de tudo o resto. Então, aqui um pensamento muito rápido da ligação do que é o alcance e o quanto poderá mudar este programa, o que é que ele contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bem, se ele faz com que os jovens façam escolhas positivas, se tornem mais equilibrados, mais respeitosos para si, mais respeitosos para os outros, estamos a falar de saúde de qualidade. Porque nós sabemos, se andamos mais ansiosos, mais estressados, o nosso organismo, o nosso físico denota-se, não é? Portanto, estamos a falar dentro do que é então a saúde mental e, por consequência, a saúde também física, que podemos contribuir com este programa positivamente. Como é óbvio, este é o mais lógico, contribuímos diretamente com o que é uma educação de qualidade, não é? Portanto, se nós, pelo simples fato, não apenas estamos a contribuir para a educação, como estamos a contribuir para que os jovens estejam mais aptos, mais motivados a aprender, mais interessados, mais comprometidos, não é? Por si só, por eles. Portanto, efetivamente, então, contribui com que esta questão da educação de qualidade. Se há pouco eu falava que na terceira faixa mais velha do programa base estamos a falar já de competências profissionais, então se eles tiverem acesso a este programa, se nós lhes dermos acesso a este programa, estamos a erradicar a pobreza, porque estamos a dotá-los de competências que vão diferenciá-los no mercado mais
no mercado em que hoje em dia tem que haver a flexibilidade, né? Nós todos, os mais jovens cada vez mais têm que ser ao mesmo tempo flexíveis, abrangentes, mas especialistas. Se eles têm maior capacidade de adaptação, de se adaptar a novas realidades, então também estamos a falar no que é a taxa de emprego, por tal também erradicar a pobreza, por um lado. Por outro, se eles estão mais ligados à área do voluntariado, eles vão fazer muito mais depressa a partilha e, por tal, também pela área social, contribuir para erradicar a pobreza. Se estamos a dotá-los de competências para que eles estejam mais aptos a adaptar-se ao mercado de trabalho, também estamos a falar no que é eles, por sua vez, não apenas a taxa, portanto, contribuir para que eles tenham emprego, mas também que eles contribuam e consigam acrescentar valor do que é, então, o crescimento económico e um trabalho digno. Okay? Por último, se eles trabalham com as comunidades, então também há um envolvimento das comunidades e então contribui também para o objetivo número 11, que é cidades e comunidades sustentáveis. Não é por acaso, se nós também trabalhamos, portanto, duas áreas aqui, como me lembro, dentro do que é erradicar a pobreza, temos o alívio à fome, e aqui nas cidades temos o que é, dentro da sustentabilidade, temos a área do ambiente. Ora, se nós estamos a fazer com que eles sejam mais conscientes socialmente, então também estamos a contribuir através do programa Lions Quest para que se cumpra, para que se desenvolva e se atinjam este objetivo número 11. Portanto, reparem agora a quantidade de objetivos de 17, 1, 2, 3, 4, 5 objetivos. Okay? E não estou a ir muito mais longe, não estou aqui a querer dizer que ainda são mais, eu acho que estes são lógicos em como realmente há esta relação então, entre o programa. Eu trago-vos aqui um vídeo sobre o que é o Lions Quest. Portanto, ultimamente, por acaso, não tem havido, não é por acaso, portanto, entendem? Nós estávamos a preparar novos materiais a nível mundial, com o que está a acontecer é mais difícil, mas eu vou-vos então mostrar este vídeo que demonstra em vários países o que é então o Lions Quest. What do these students in Beirut, Lebanon, Cape Town, South Africa, and Sydney, Australia have in common? They're developing social and emotional skills to be successful in school and later in the workplace through the Lions Quest program. We teach Lions Quest in our school because we believe it's a program that provides students with the skills and knowledge that they need in life to develop socially, emotionally, and academically. The Skills for Growing curriculum helps children from kindergarten to 5th grade develop strong character, healthy attitudes, positive relationships, and active citizenship. Our mission at St Spiridon College is to develop global citizens. The Lions Quest program provides that structure for them to understand they have rights, but they also have responsibilities to other people. Have a look at the board. You'll see the word consequences. What does that word mean to you? Good or bad? Today's lesson begins with a fun activity on predicting consequences. If I decide to push the first domino down, what do you predict will happen? Next, students are given scenarios. Your friends have invited you to a movie, but you can't go unless you take your little brother. And work together with their classmates. The children are given the opportunity to share their experiences and share their ideas and to have fun, and this keeps them intrinsically motivated and engaged at all times. Through the lesson, students recognize for themselves the importance in evaluating consequences before making a decision. We looked at a few decisions that some people have made and we classified them if they were positive or negative. I learnt that you always have to make the right decisions, and some decisions are hard to make. The Lions Quest program teaches them the skills that they need to be able to make the right decisions, to understand consequences and their effects on other people. I've seen the children become more confident, their self-esteem has improved, therefore their participation in lessons has also improved. I like the Lions Quest lessons because they're fun and interactive. We learn how to work as a group and how to help each other.
Improvements in student attitude and behavior have occurred outside the classroom as well. You all worked so well together. Give yourselves a big clap. The Lions Quest program has helped them evaluate and think before they act. It's assisted them to become better friends in the playground and to resolve their problems themselves. When I grow up, I'm going to be kind, honest and patient and a good role model. Lions Club is doing a great job empowering young people to be future leaders of our world. Raleigh Egypt High School in Memphis, Tennessee is one of many schools implementing Lions Quest Life Skills programs through a partnership between the Tennessee Department of Education, Tennessee Lions Clubs, and Volunteer Tennessee. This school is about 97% African American students. It's about 75% economically disadvantaged. I first learned about Lions Quest training through the Memphis City Schools. During the training for Lions Quest, we learned to help the students to make good decisions, character building, and how to incorporate service learning. What's this? Star Tutors. It's a program where us seniors from Raleigh Egypt High School come over to the elementary to help little children. The STAR students are such an asset. Will they do that? We're trying to be role models for the elementary children. When the younger children see the older children have a love for learning, they have that same desire to learn. It's contagious. It's my turn. They look up to me as an older brother. I mean, one student called me that today, brother. Feels good because you don't know what they're going through. They might not have somebody to talk to, and you might be the person that can change their life. Service learning takes community service one step further, providing instruction and reflection to enrich the learning experience, teach civic responsibility, and strengthen communities. H-O-R-S-E. I am definitely an advocate for service learning. Some of the things that they have gotten out of that, understanding of commitment, their understanding of responsibility and obligation. Not. Sound like he not owning up to his own mistakes, don't you think? Yeah. I've seen students in service learning really improve once they become part of the program. It really improves the tardiness and the absenteeism. My cat sees a tree. This has helped my confidence because normally I would be shy and be afraid that I may make a mistake and say the wrong thing. My cat sees a dog. My cat sees me. It is a heartstrings attachment that they've made with these kids. And you can see when the kids perform at the end of this process, how proud the person that worked with them is of the way they're performing. I think service learning is very important to us. I think he meant to do that, don't you think? It teaches us not to be selfish and give back. J-E-T. Spell it out, spell it out. I know that the Lions Club first started to help people to see. And I think this character training that we're doing shows that we've got a vision, that we are trying to help people see what needs to be done. The service learning is just a win situation, no matter how you look at it. Good job. The teacher starts by creating a safe and positive environment for her students. Then she leads them through a discussion of their feelings. Social and emotional learning is a critical component of the Lions Quest program. Here, students are listened to and supported. Students open up and get to know themselves in an emotional way, in a protected environment. You can be yourself without being judged. Lions Quest develops valuable skills so students can make better decisions. We face many problems, but through this program, we learn how to solve them. Di sicuro bisogna scegliere la strada. You have to choose the best way and not follow people who make bad choices. Così imparo. I recognize people who are good for me and people who could hurt me, especially emotionally. Ho imparato che You have to make up your own mind and do what's best for you. Students who go through the Quest program perform better at school. Teachers also notice a reduction in violence and drug use among these young people. They're going to high school next year, and I always say you have to make difficult choices to choose the positive group or the negative group. And that's why Lions Quest is so important.
Support from the community has helped Lions Quest thrive and grow. Abbiamo coraggio. We have to have the courage to support our kids, who are the future. We can't consider children to be someone else's sons or daughters. They are all of our children. We have to work together and believe that something can be done and must be done. Parental involvement is crucial to Quest's success. Lions Quest helped me gain confidence as a parent, and that way I'm able to raise more confident children. Quando ti dicono che sei brava e vuoi continuare così. Developing social and emotional skills helps these students become healthy, positive people. Molti giovani. Every year it grows more and more. It's a program that gives hope to younger people. Many young people are in trouble and don't believe in the future. And Lions Quest can help them gain confidence and build their self-esteem. It's tough being a teenager, trying to deal with your feelings and problems. Educators often see issues arise during recess. Basically, the kids are too energetic. They start fighting, so they need a way to cool down. To help the students, Lions Clubs have introduced Lions Quest, a life skills program to schools like this one in Japan. School children have three main issues. They aren't great at judging what's good and bad for them. They have trouble resolving conflicts, and they have difficulty expressing themselves. Today's lesson is on anger management. Adolescence is a challenging time for students. They feel sad and angry. They find it hard to manage their emotions. I teach them how to manage their feelings. Developing this type of social and emotional learning helps students become positive young people. The Lions Quest program uses active learning to create a safe environment for students. In Japanese education, the teacher usually lectures to the students, and many students don't participate. But Lions Quest encourages all students to participate. Children work together in small groups. They learn how to voice their opinions, share ideas, and resolve conflicts. Their views are supported. Practicing in the classroom prepares them for real-life situations. I often fight with my family, so I can use today's lesson with them. To reach more students, Lions are expanding Lions Quest and supporting more teacher training in the program. In 1 year, 10 schools sent 3 teachers, so a total of 30 teachers were trained. It doesn't take long for educators to see the benefits and impact Lions Quest has on students. I learned how to cool down. Now I can use that when I get angry. I like that the Lions Quest program creates better communication and more friendship among the students. Lions Quest teaches children to be good citizens. I want to encourage all teachers, not only in Japan, but around the world, to participate in the Lions Quest program. I love Lions Quest. E assim estamos todos iguais, portanto, todos não vemos então. Aqui, alguns indicadores que são sempre interessantes e são sempre, ajudam a tangibilizar, a percepcionar onde é que isto chega. Até agora, portanto, estamos, como eu há pouco vos referi, o programa tem mais de 30 anos e é engraçado, o programa não foi criado pela Fundação, foi um jovem que teve um problema de saúde, que ficou em casa e começou a pensar que não havia educação nesta área. E foi ele que foi falar com uma série de entidades, incluindo uma pessoa, uma senhora que neste momento ainda hoje faz parte, está ligada ao Lions Quest, ela na altura já estava na fundação. E então ele foi chamar a atenção nas escolas e numa série de entidades que não havia educação nesta área. E então foi quando ele esteve em casa que ele pensou nisto. Eu acho que é muito interessante este aspecto da história, de percebermos como é que isto foi criado. Uma das entidades em que ele se dirige, entretanto, é a Fundação. A Fundação apoia e depois acaba por
adquirir o programa. Ele ainda hoje trabalha na área social, portanto ele não está diretamente relacionado com o Lions Quest, e por isso é que há a expressão Quest, portanto a jornada que ele iniciou de criar ferramentas e um programa que ajudasse os jovens como ele, dentro desta área, mas efetivamente é interessante perceber que tudo isto começa com um jovem, nesta terceira faixa etária. A nível então de indicadores, estes indicadores são de agosto do ano passado. Portanto, nós ultimamente, entretanto, aqui só tem a evolução do que é alguns países estão a conseguir passar algumas plataformas para o digital. Então, deixa-me... Ok. Estamos então a falar em 109 países até agora, a nível mundial, que já implementaram o programa. 48 traduções de manuais. Não estamos a falar de línguas, estamos a falar de traduções de manuais. Comparando o que é os números dos dois grandes públicos que eu falava, 19 milhões a nível mundial, e conforme também já fiz referência, a Europa é líder e julgo que vai continuar a estar. E aqui a comparação do que é em 19 milhões, 6.700 é a Europa. Portanto, consegue-se aqui perceber realmente o peso da Europa que tem a nível da implementação. Ainda nem todos os países têm implementado. Por exemplo, Espanha deu alguns passos, mas acabaram ainda por não estão tão avançados quanto nós, por exemplo, estou-me aqui a lembrar, e há mais, como é óbvio. Portanto, ainda não temos aqui uma implementação, mas se tivermos então a ver a nível mundial, a Europa claramente é aquela que tem mais países e aquela que está mais envolvida. E não tem apenas a ver com o facto de haver muitos italianos Lions e muitos alemães, não, tem mesmo a ver realmente com a quantidade apesar de Itália ser fortíssima e a Alemanha também fortíssima na implementação, assim como França e Noruega, muito, muito bons. A nível de professores formados, portanto, como eu falei, o segundo grande público, portanto, este programa é dirigido primeiro aos professores e depois os professores, por sua vez, é que vão então influenciar positivamente os seus alunos. Estamos a falar em 750 mil professores que já receberam formação e depois é contínua, e na Europa 383 mil. Portanto, eu espero que, entretanto, comecem a entrar aqui mais uns milhares da nossa parte de Portugal, conforme conseguimos passar às etapas seguintes com sucesso. Conforme vos disse, o programa já vai muito além do que é, então, a Fundação e o Lions Internacional. Eu já vos havia feito referente a estes dois, portanto, dentro do que é a ONU, este departamento, já vos vou explicar em concreto qual a relação então com este departamento da ONU, e aqui surge também a Universidade de Harvard, deixem-me aqui pensar, foi destes que aqui estão referenciados, foi o último parceiro que entrou. Há muitas outras universidades que estão relacionadas, mas foi a própria Harvard que se quis integrar no programa e ajudar dentro do que são trabalhos académicos relacionados com esta área. Portanto, existem muitas dissertações, tanto de mestrado como de doutoramento. Há estudos envolvendo vários professores portugueses de universidades portuguesas que, por sua vez, reconhecem dentro do que é a área das competências socioemocionais o Lions Quest, portanto, porque efetivamente é dos programas líder a nível mundial, portanto, saindo do que é a realidade Fundação e Lions Internacional, pensando no que são este tipo de programas de competências socioemocionais, é um dos grandes programas, é um dos programas líder, não é o número 1, mas estamos a trabalhar para isso, como é óbvio. E então a Universidade de Harvard entra como parceiro, não apenas no que diz respeito à monitorização de resultados, para depois alimentar a evolução do próprio programa, como também dentro do que é estudar e analisar esses dados, até por uma questão de alunos e professores que estudam nesta área. Portanto, é realmente interessante perceber. E no final eu vou-vos dar um site, se vocês tiverem mais interesse, de uma forma mais específica, o site oficial do Lions, do Lions Quest a nível internacional, que há um site só para o programa, faz referência, tem lá vários estudos e nós vamos tentando sempre contribuir com os estudos dos vários países, mesmo a nível então, não é só
os case studies, os estudos de caso das implementações, mas também então estudos académicos que entretanto então vão sendo desenvolvidos e que por sua vez também vão contribuindo, como é óbvio, para a evolução do próprio programa. CASEL, aqui no meio, também faço referência, CASEL tem também aqui importância porque é das as principais entidades a nível mundial a trabalhar nesta área, dos maiores centros de formação, e por acaso agora nem sei se é o principal centro de formação nesta área, o líder a nível mundial, se estivéssemos a comparar a nível de números. Portanto, é importantíssimo esta parceria, porque efetivamente contribui imensamente, não apenas com o aumento da abrangência, como também a forma de implementação. Nós aqui não estamos tão habituados ao CASEL, mas efetivamente a nível do que é o programa mundial e aquilo que nós agora já beneficiamos em Portugal de todo este histórico, obviamente a CASEL também contribuiu bem, como as outras entidades que aqui estão. Falta também aqui, portanto aqui eu chamo-lhe notáveis, mas é também aqui importante referir que há muitos países em que o programa já faz parte do sistema da educação, ou seja, faltam aqui uma série de parcerias que são os ministérios da educação dos vários países. Nós tivemos a notícia na semana passada que um dos responsáveis por um programa do sul da Europa, neste momento, foi para o Ministério da Educação, em reconhecimento, efetivamente, com o contributo do programa para o país. E com ele foram, entretanto, mais 2 ou 3 elementos e pensámos então que já há vários países que efetivamente têm o reconhecimento do Ministério da Educação. Nós em Portugal, há 3 anos atrás, tivemos uma audiência com o Secretário de Estado da Educação e a resposta foi que estavam interessados, dentro do que é o âmbito da flexibilidade curricular, no mínimo a pertencermos à plataforma onde as escolas poderão aceder para fazer a implementação. Nós agora estamos um bocado na corrida contra o tempo, tentámos então, temos tudo pronto para aproveitarmos então essa oportunidade, portanto temos essa, não é um parecer positivo escrito, mas efetivamente foi muito interessante termos aquela audiência e perceber, foi quase um orgulho a questão de percebermos de que numa pequena audiência o reconhecimento do quanto isto pode alcançar. Nós também fizemos na altura um documento que se chama o perfil do aluno e nós adaptámos e provámos ponto por ponto como é que este programa dá resposta a cada um do que é a metodologia neste momento e a política neste momento do nosso governo neste sentido. Conforme também vos falei, portanto, a parceria, portanto, apesar de nós termos então toda esta história fantástica com a ONU, efetivamente uma coisa que quem está neste programa se vai apercebendo é todos os anos quando há reunião entre a UNODOC e a LCIF, portanto, entre a Fundação Internacional e este departamento da ONU, eles trabalham em parceria desde 2014 e têm ali um projeto piloto muito interessante na área do sul da Europa, que está muito direcionada com os traumas de guerra de jovens. E é completamente emocionante vermos os gráficos. Eu não trouxe aqui porque eles são realmente complexos, portanto estamos a falar de uma série de variáveis que são medidas e é uma daquelas zonas em que ultrapassa enormemente, estamos a falar quase em 20% de diferença. Há gráficos em que literalmente eles deixam de consumir qualquer tipo de substância aditiva e denota-se nas outras variáveis socioemocionais realmente os resultados. E é emocionante ver as pessoas que trabalham nesta área, o quanto isto pode mudar os traumas de guerra. Okay? Portanto, é realmente uma área que a mim é muito querida e é realmente esta área o quanto nós conseguimos fazer mudança então com o Lions Quest. E aqui está exatamente, portanto, quais são os países, em 2019 não apenas renovaram, portanto eles chamam isto de um projeto piloto, portanto lá está, porque também tem que haver esta medição inicial para depois abranger todas as escolas, ok? Portanto, em 2019, na reunião de 2019, não apenas eles renovaram, como aumentaram para a Croácia. Ciclos de implementação. O programa tem várias fases, ou seja, nós temos que cumprir com o que é a metodologia, como é óbvio, para que se tenha resultados. Há aqui algumas premissas a cumprir, portanto, e aquilo que eu quero representar aqui é realmente o que é que envolve a implementação do programa.
Aquilo que está aqui a amarelo é que as etapas que nós estamos a percorrer neste momento. Portanto, nós estamos, já percorremos, aliás, portanto, já recebemos os materiais. Para recebermos os materiais, tivemos que cumprir com algumas premissas anteriormente, portanto, provar que havia um compromisso de Portugal, fazer o primeiro seminário, um projeto piloto assinado com um grupamento de escolas, e aí sim recebemos os materiais para começarmos a traduzir e adaptar. E como disse, é realmente bastante trabalhoso, porque estamos a falar em regime de voluntariado, não é? E tentarmos não apenas a tradução, como devem entender o que é a adaptação à linguagem escolar hoje em dia, não é? E como há pouco referi, as próprias imagens, os exercícios, inclusivamente, para que sejam realmente adaptados à nossa realidade. Portanto, estamos então nestas duas fases. A seguir, e nós contávamos em maio do ano passado darmos início a esta fase, portanto, darmos a primeira formação de professores. E o que é que isto consiste? Há formadores séniores, que são, portanto, os formadores são profissionais, não são voluntários, para manter a seriedade, portanto, isto é ditado pela própria, quando eu digo ditado, eu concordo, é a própria metodologia ditada então pela Fundação. Os formadores não são voluntários, os formadores são profissionais pagos, para que se consiga também controlar a forma de implementação. Portanto, os Lions ajudam à implementação, à organização das formações, a tudo o resto. Mas o profissional que dá a formação é um profissional, raramente Lion, e é pago. E tem a ver então, isto já foi debatido nos últimos anos novamente, e a opinião geral continua a ser para que se tenha a certeza que está a ser bem implementado, nós temos que ter o controlo, e parte do controlo tem a ver com isso. Portanto, aquilo que estava previsto para maio do ano passado, lamentavelmente com tudo o que aconteceu, entretanto, houve aqui um atraso, porque a Fundação queria que nós esperássemos por um formador sénior brasileiro, e nós em Portugal tínhamos a experiência de que queríamos outros países, formadores com experiência em países cujas culturas fossem mais semelhantes à nossa e cujos sistemas escolares fossem mais semelhantes à nossa. Portanto, houve aqui um atraso de 1 ano e meio, finalmente deram-nos autorização. Portanto, neste momento já temos então um formador sénior. Portanto, estes formadores são sempre certificados pela Fundação, são avaliados pelos Lions responsáveis pelo programa, e temos então 2 tipos de formadores. Temos os formadores sénior, que têm mais de 5 anos de experiência com sucesso a formar outros formadores, e depois temos os formadores nacionais, que por sua vez vão dar formação aos professores, ok? Portanto, nós neste momento então estamos nesta fase, estamos aqui também a aguardar os resultados dos países que entretanto já se adaptaram, portanto aqueles que tinham mais experiência, portanto, mais uma vez falamos da Europa, a América só agora é que começou a dar formação online, através de plataformas online. Portanto, o sistema teve que ser todo alterado, as sessões de formação são completamente diferentes, os exercícios são diferentes, como é óbvio. Portanto, teve que haver aqui uma alteração, mas neste momento realmente a Europa, mais uma vez, foi pioneira, e a América neste momento também já está a fazer, e nós, para vocês perceberem o trabalho, nós temos praticamente 1 a 2 reuniões por mês, em que nós estamos a beber das experiências uns dos outros, realmente para nos adaptarmos a esta nova realidade e para também podermos monitorizar o sucesso ou a adaptação do que é desenvolver competências através de uma plataforma. Não é? Portanto, há países que estão a conseguir sessões presenciais, há outros que não. Há países que, inclusive, as escolas continuam fechadas. Portanto, temos então que haver aqui esta adaptação. Portanto, neste momento, então, ficamos um pouco aqui nesta fase. Quando tivermos formadores nacionais, iniciamos o projeto piloto. Tem que se passar 1 ano de projeto piloto. Portanto, neste momento temos um acordo firmado com o agrupamento de escolas. E esse projeto piloto é simples de entender, é que durante esse ano nós vamos implementar para ver se está tudo pronto, para depois então proliferar pelas várias escolas. Portanto, termos a certeza que os manuais estão bem, estão adequados à realidade, a metodologia, se falta algum alinhamento, portanto, tem de haver este ano de projeto piloto. Portanto, nós entanto já avançámos do que é a formação certificada
e um projeto de seleção então deste agrupamento escolar. E pronto, obviamente as etapas seguintes é a própria implementação e a monitorização, conforme eu falei anteriormente. Portanto, neste momento então estamos nesta fase, na fase 4. E em Portugal já tenho também alguns indicadores, já temos também alguns indicadores. Portanto, nós temos o projeto piloto que nós temos neste momento assinado, vai envolver 2.600 alunos. É algo um pouco para além do que é uma fase inicial do programa. Nós até tivemos aqui uma situação curiosa que no início da implementação recebi uma indicação da Fundação em que estávamos a mexer-nos muito rápido, porque efetivamente houve aqui grande dedicação dentro do que é estas etapas, não é? Portanto, já tinha havido trabalho para trás, mas realmente, entretanto, houve aqui, principalmente por causa daquela questão de entendermos as culturas de onde poderiam vir os formadores. Fizemos então um primeiro seminário promocional, portanto um seminário de apresentação do programa na parte centro-norte do país, porque na altura eu estava como assessora do centro-norte e não se conseguiu, portanto quem estava no centro-sul na altura não avançou. Este ano é um dos grandes objetivos, é ficar, portanto, a nível nacional, apresentar-se este programa. Portanto, estes números que eu aqui tenho, dos 16 agrupamentos de escola, vêm do decorrer dessa primeira sessão, portanto, dirigida à comunidade escolar, incluindo psicólogos, os próprios professores e diretores de agrupamentos. Portanto, houve 16, posso dizer que, entanto, agora já passaram até a 17, e o que eu achei interessante foi termos recebido 3 contactos de 3 universidades portuguesas que não estavam nesta sessão, não foram contactadas, mas, entretanto, por circunstâncias várias, tomaram conhecimento do programa e já se ofereceram para nos ajudar. Portanto, não apenas querem implementar nas próprias universidades, como nos querem ser nossas parceiras, e estamos a falar de centro-norte e centro-sul, portanto estamos a falar de vários pontos do país, e isto é muito interessante percebermos como é que nós nos estamos a dar portanto, ainda falta aquele passo da real implementação e como é que realmente esta circunstância, até posso dizer muito rapidamente, um dos responsáveis destas 3 universidades é a Lion, e faz parte de uma outra associação social, e estava, por essa associação, na reunião anual da ONU. E num corredor viu uma placa a dizer Lions Quest. E lembrava-se que tinha havido uma sessão num fórum a falar sobre este programa e ficou curioso. E então tentou entrar, não conseguia, porque não fazia parte do grupo, mas efetivamente, entretanto, então foi chamar, portanto, mais ainda lhe despertou a curiosidade de investigar melhor para além daquela primeira abordagem que ele tinha ouvido e, entretanto, recebemos então um e-mail a manifestar essa disponibilidade para acompanhar e para implementar, se era possível implementar então na universidade, como é que as coisas às vezes realmente acontecem, tendo que são estas oportunidades de divulgação. Portanto, já tinha ficado ali o bichinho no fórum, mas efetivamente ali na ONU deu-lhe aquela amplitude. Como eu falei, aqui outro aspecto também interessante em relação a Portugal, sendo que a Europa é a principal zona geográfica então do país a implementar este programa, por lógica, a reunião do trabalho mais importante é dos da Europa, porque efetivamente, este aqui vocês veem na fotografia, este é do último ano, do ano passado, normalmente é em janeiro, normalmente não, é em janeiro. Portanto, aqui estamos a falar no que são os responsáveis dos programas, e é engraçado, vêm sempre 2 japoneses, portanto, apesar de ser o encontro europeu, vêm cada vez mais, e o Japão sempre faz questão, estes 2 sempre fazem, é um formador, portanto, aqui estamos a falar de responsáveis por países e os formadores, e então acho é interessante que vermos a diferença, aquilo que nós estamos habituados na nossa associação, a diferença das culturas, mas percebemos então que é uma reunião europeia, mas o responsável, vocês podem aqui ver pela fisionomia, temos então o responsável e o principal formador do Japão, que está também espetacularmente bem implementado, e é super interessante realmente nós percebemos esta dinâmica, somos mesmo muito chegados, é muito interessante esta comunidade.
Face ao trabalho que foi desenvolvido, Portugal foi selecionado para organizar, apesar de sermos umas crianças ao pé de todos estes, fomos selecionados para sermos anfitriões deste encontro, que é realmente o mais importante a nível deste programa em Portugal. Portanto, seria em janeiro do próximo ano. Lamentavelmente já tomámos a decisão que não vamos conseguir fisicamente, mas tomámos a decisão então, tomámos dentro deste grupo, tomámos a decisão de vamos ver se conseguimos fazê-lo fisicamente em janeiro de 2021, ou melhor, de 22, mas em 21 fazermos então uma sessão online, este encontro online. Portanto, isto também é uma coisa que nos pode fazer orgulhar, é realmente a questão de também estarmos a ter esta distinção. Bom, aqui os contactos. Eu estou a tentar ser breve também pela hora, mas obviamente aqui disponível para qualquer questão e qualquer abordagem que vocês queiram fazer. Aqui realmente a equipa, e vocês têm presentes dentro dos participantes as minhas colegas, Maria da Luz Alucécio do Lions Club de Abrantes e Ana Maria Beja Simões, e por isso é que há pouco, portanto, não era por uma questão de tecnologia que eu conhecia as iniciais, é porque realmente faz parte da equipa Lions Quest, portanto, é a assessora do Centro-Norte, portanto, realmente estamos a trabalhar muito em equipa, portanto, estamos a dar todos estes passos em conjunto, e aqui alguns contactos. Portanto, como eu vos disse, aqui tem o site do que é o Internacional, onde vocês têm acesso, então, se quiserem aprofundar mais, aqueles que tiverem maior curiosidade em perceber os dados quantitativos por país, case studies e estudos científicos que estão então aqui num dos separadores deste site. Nós também já temos um site, apesar de ainda não estar muito alimentado, mas também é um dos objetivos este ano, é nós começarmos também a colocar aqui mais dados. Temos também um site de Portugal, mas aquilo que tem maior dinamismo é a nossa página do Facebook, portanto, em que nós vamos partilhando que são os resultados dos outros países, como também os nossos avanços, e dando maior detalhe do que é o programa, ok? E pronto, muito obrigada. Eu agora estou disponível para qualquer questão que vocês queiram colocar. Portanto, estou disponível para me façam perguntas. Quanto mais perguntas vocês fizerem, mais eu fico satisfeita, como é óbvio. Ora bem, eu vou passar. Tenho aqui uma pergunta de um companheiro Lisboa Mater, mas como há poucas perguntas neste momento registadas, eu vou pedir a ele, companheiro Simões Monteiro, faça a pergunta diretamente, por vós. Companheiro Simões Monteiro? Sim, ok. Estava eu a perguntar se, na verdade, este projeto, que é de veras aliciante e que eu acho que a maioria de nós, Lions, não tem conhecimento dele, se é do conhecimento do Ministério da Agricultura, da Educação de Portugal, e se tem sido feito algum tipo de contacto com esse Ministério e, mais diretamente, com os professores desses diversos graus de ensino que foram ali focados. Muito bem. Obrigada pela questão. Portanto, como eu referi há pouco, nós tivemos realmente esta audiência há 3 anos atrás com o Secretário de Estado da Educação, que nos deu então este interesse, manifestou o interesse de implementação. Ainda não fomos mais longe com o Ministério da Educação por uma simples razão, porque nós queremos passar a etapa que tínhamos tudo pronto, adaptado à realidade portuguesa, para apresentarmos e para sermos então integrados na tal plataforma da flexibilidade curricular. No que diz respeito à comunidade de professores, portanto, já foi feita uma sessão e nós vamos querer, portanto, esta sessão que nós fizemos na parte centro-norte do país, nós vamos querer repeti-la, porque, como é óbvio, tiveram presentes Lions, não Lions, psicólogos, diretores de agrupamentos e professores, mas, como é óbvio, queremos chegar a mais pessoas. Portanto, nós vamos continuar e até vamos aproveitar esta situação em que nós estamos um bocadinho mais normalizados, mais familiarizados com estas plataformas online, para irmos mais além. Portanto, não estarmos apenas à espera da possibilidade de fazermos sessões físicas, mas aquilo que está previsto este ano, então, é não apenas, portanto, e mais uma vez agradeço o convite de estar aqui convosco e super contente da quantidade de pessoas que aqui está, não apenas podermos repetir, até podemos vir cada uma de nós a falar mais dentro dos Lions e dar a conhecer que este programa, temos a plena consciência de que muitos não conheceriam e ainda falta,
Então temos dentro do que é a comunidade Lions e fora da comunidade Lions, é uma das coisas que nós queremos também apostar então este ano, é efetivamente fazermos mais sessões de divulgação. Mas realmente em relação, e voltando à primeira questão no Ministério da Educação, tem a ver com esta circunstância. Portanto, nós estávamos realmente a contar que já teríamos o projeto piloto em implementação, portanto algo mais palpável, porque neste momento ainda não temos o programa adaptado para a realidade portuguesa para que eles nos possam dar o aval. Portanto, eu acho que não tem... A decisão foi quando tivermos tudo pronto, portanto, quando soubermos que temos tudo pronto, realmente haver essa, mas há realmente então um parecer já positivo por parte então do Secretário de Estado da Educação e de outros contactos de agrupamentos, conforme eu referi. Eu espero que tenha respondido à questão, companheira Simas Monteiro. Muito bem, completamente. Sim. Muito obrigado. Obrigada pela questão. A forma como se implementa o programa não é através de palestras, portanto, estas palestras que nós agora estávamos a falar ainda há pouco é a forma da divulgação do programa perante o que é a comunidade Lions, que vai ajudar a implementar o programa, como também dentro das comunidades e até envolvendo pais, certo? Portanto, estamos a falar, estas palestras iniciais de divulgação, vamos dizer, são mais aos influenciadores, aos adultos. A maneira como nós chegamos aos jovens é através da forma como os professores que receberam a formação vão dar as aulas. E vou-vos dar aqui, vou-vos perguntar aqui, companheira Ana Maria, Veja Simões, estás-me a ouvir? Deixem-me só aqui fazer um... Estás-me a ouvir, Ana? Sim, estou a ouvir. Okay. Parabéns, Isabel. Obrigada, boa noite. Já agora só ir buscando a ti e à Luz, qual é a tua área portanto, tu és professora e dás aulas de Geografia. Geografia. Exato. E a Luz dá aulas de Matemática. Matemática, ok. Isto é só uma representação dentro do que são os membros da equipa, do que é duas áreas que não são de competências sociais e emocionais e não é só apenas o elas serem membros da equipa, mas já agora, Ana Maria, diz-me qual é a tua... não estavas preparada para esta questão, mas se calhar aqui ajudará pelo menos o que é a tua visão para ajudar a responder à companheira Miriam esta lógica do que é, apesar de tu não dares aulas de competências socioemocionais, a maneira como tu vais aplicar este programa nas tuas aulas de geografia. Tendo em conta que a geografia procura interpretar aquilo que nos rodeia, portanto, esta parte emocional e social é fundamental para o fazer. Portanto, eu penso que me irá ajudar muito e irei estar muito mais à vontade para o poder fazer. Obrigada. Ou seja, é isto aqui, e agora a Luz, estás por aqui, não sei se é tanto a Luz, tanto que é a assessora do Centro-Sul. Alô, diz-me, nós tivemos uma reunião agora recentemente, se partilhas da opinião da Ana Maria, portanto, enquanto professora também de uma área que não de competências socioemocionais, qual a tua percepção de como é que isto se vai aplicar nas tuas aulas enquanto professora? Cada vez mais há esta visão de que o estar predisposto a aprender é preciso cada vez mais competências sociais e emocionais. Isso vai fazer, sem dúvida, a diferença nas minhas aulas, uma vez que pode ser efetivamente mais valia, porque muitas vezes esta falta de ser-se resiliente, ser-se trabalhador, ser-se persistente, tudo isso que é trabalhado no projeto, não é? no Lions Quest, vai ser uma mais-valia para a aprendizagem de uma disciplina que envolve também, que requer um bocadinho mais de trabalho, mais dedicação. Acho que sem dúvida vai fazer a diferença. E poderá fazer a diferença daqui a 30 anos, não é? Portanto, vai fazer a diferença nas aulas, quando for possível aplicar o programa, mas que os resultados da matemática podem finalmente subir. A maneira como nós vamos chegar aos jovens, e por isso é que eu também aqui chamei fiz esta balandrice com as minhas colegas, delas falarem quando não estava combinado para tal, ou pelo menos não estava preparado, não era combinado. A forma como nós vamos chegar aos jovens tem a ver com a maneira como estes professores que se vão voluntariar para receber a formação, a maneira como eles próprios vão ser influenciados a dar diferença
a promover estes valores ainda mais do que fazem, porque aquilo que o programa dá também é ferramentas novas, inovadoras, de como dão as aulas. E é óbvio que eu não coloco em causa que hajam imensos professores que colocam isto em causa, mas isto aqui é uma forma mais estruturada. Desculpa, como eu disse antes, os programas vão desde a pré-primária, e se calhar, eu não entendi, se calhar, e peço desculpa, não entendi há pouco bem a sua questão. Sei. A maneira como este programa é implementado vai desde as camadas mais jovens. Ok. Mas as companheiras que falaram, penso que são companheiras. Um abraço ao teu marido, ao Carlos Ferreira. Obrigada. Será entregues para si também. Isabel, dás-me licença. Deixa-me só aqui acabar em relação à companheira Miriam e antes de dar aqui a palavra ao companheiro Eduardo, que é, não aqui esquecer que é a formação, portanto, eu apenas envolvi aqui estas duas colegas porque são as assessoras este ano, certo? Então, somos nós que por este ano. Mas aqui só para eu tentar perceber aqui duas coisas muito importantes. A formação dirige-se aos professores desde a pré-primária até, de todas as áreas de ensino, desde a pré-primária até ao final do secundário, e é uma forma transversal. Portanto, aqui, por acaso, havia estas duas áreas que realmente são a da Ana Maria e da Luz, apenas como exemplo em como elas, como membros da equipa, são professoras e não são da área das competências, não é? Portanto, só para que fique realmente claro que esta é uma forma diferente de dar as aulas e que não está inerente a nenhuma área e, conforme eu referi antes, não vai ficar dentro do que é a área da cidadania. E o Secretário de Estado da Educação entendeu isso perfeitamente, de imediato, e nós tivemos essa conversa muito em concreto, em como efetivamente a forma em como é implementado este programa é dotar os professores de novas competências e não é a matéria dada em cidadania. Okay? Ana Maria, desculpa, companheiro Eduardo, eu peço imensa desculpa, deixe-me aqui só falar a minha colega, pode ser? Okay. Não se importa? Okay. Obrigada. Diz, Ana. Eu era só porque realmente eu penso que a companheira Miriam o que estaria, portanto, a perguntar era se seríamos nós, portanto, a dar essa formação. Se calhar era só esse esclarecimento, tu acabaste por fazê-lo. Pronto, obrigada. Obrigada, Ana. Efetivamente, quer dizer, nós vamos ajudar a que formadores acreditados pela Fundação venham dar esta formação. Nós, as três, apenas vamos ajudar a implementar, nós não vamos ser as formadoras. Portanto, são formadores acreditados, e obrigada, Ana, porque eu realmente acho que se calhar não tinha sido transparente nesse aspecto. Os formadores, portanto, a formação é certificada pela Fundação. Por sua vez, aqueles que vão dar formação aos formadores são certificados pela formação. Portanto, não somos nós a transmitirmos essa experiência. Nós aqui estamos apenas como voluntárias, como poderão ser todos vós num futuro a ajudar na implementação deste programa, apenas somos meras voluntárias e acreditamos aqui com sangue e suor neste programa. Companheiro Eduardo, peço imensa desculpa. Ok, então é assim, para já queria-te parabenizar e felicitar pela tua intervenção, pela tua apresentação, porque, como disse o companheiro Simões Monteiro, eu acho que nós no leonismo em Portugal temos pouco conhecimento do que é de facto o Quest, a formação Quest dos professores, para a sua capacitação, no fundo, para poderem dar aulas e maior rendimento perante os alunos. E, portanto, queria-te dar os parabéns, como companheira que foste do meu primeira RLI em Matosinhos e sabendo eu que foste das pessoas mais empenhadas nessa formação, porque foi de facto a primeira formação leonística em Portugal. Mas a minha pergunta virava-se mais para outro campo, uma vez que a nível interno já percebi como é que isto funciona. Eu gostava que pudesse explicar um bocadinho melhor como é que é a relação da parceria da ONU com o LifeQuest relativamente aos países em guerra e à juventude que lá está, não é? De que maneira é que isso funciona, digamos, em termos práticos? Se me puderes explicar. Sim, ok. Não é muito diferente da forma como eu expliquei a implementação, ou seja, aquilo que acontece é, como é óbvio, o programa é adaptado ao que é a cultura destes países, independentemente pós-guerra ou não é? Portanto, a formação base acaba por ser a mesma que nós iremos receber,
mas depois, entretanto, o próprio programa é que é adaptado. A maneira como são feitos os exercícios é tendo em conta como estão aquelas crianças. Mas eu posso-te ajudar, eu posso-te enviar, porque há matéria específica sobre esta e há documentos específicos que te poderão dar maior interesse, tendo em conta a pergunta que estás a colocar. Exatamente. São programas adaptados ao contexto de guerra, não é? Portanto, a maneira como os exercícios, portanto, quando os professores dão as sessões, porque ao fim e ao cabo não são aulas, são sessões, vocês, no início do vídeo, quem conseguiu visualizar o vídeo, deram-se conta que as crianças andavam todas de pé. Portanto, a dinâmica em sala, eu costumo dizer que é desconstruir a sala. Portanto, há uma construção de confiança e começa logo por ali. Uma relação de muita confiança, de muito trabalho entre aquele que é o professor que está a dirigir aquela sessão, envolvendo cada um deles. E a prática então também tem a ver com o que é individualização, que é cada um deles, por exemplo, sentir-se à vontade para falar dos seus sentimentos, imaginando como é que aquelas crianças estarão, certo? E que depois vai resultar no que são a questão da não dependência, não é? Porque é uma área que realmente que tem essa consciência também no programa. Mas daquilo que eu ouvi, realmente é marcante os resultados. Mas eu tenho fecheiros muito completos sobre isto, mas aquilo que percebi, eu espero, eu vou tentar o possível para que haja uma parte desta sessão em janeiro que seja também dirigida a vós. Portanto, esta sessão é para nós, mas nós vamos tentar ao máximo que a plataforma também permita que hajam sessões para vocês Lions e não Lions, certo? Esta tal reunião de trabalho europeia. E está um dos responsáveis por este programa, que é o Milos, que aparece também num vídeo desta parceria, e que eu achei uma piada que tinha um PIN dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu achei muito giro, ele deu-me o próprio PIN, portanto é incrível a relação realmente que nós estabelecemos, e tem a ver realmente com esta parte muito humana. A implementação nestes países, eu acabo por dizer, é mais humana e ainda mais individual, sendo que a base de implementação é sempre muito humana e muito individual, porque nós para fazermos, e eu falo por experiência própria, antes de nós chegarmos a estes conteúdos socioemocionais, nós temos que construir a relação de confiança com cada um dos jovens que estão em sala, ou cada um dos adultos que esteja em sala. Porque se nós não conseguirmos criar essa relação de confiança, os monitores não conseguem chegar àquela pessoa individual e aquela pessoa não se vai abrir com os outros. Portanto, as principais bases têm a ver realmente com as ferramentas que são desenvolvidas durante esta formação e mentoria por aqueles mais experientes, mas volto a referir, o grande sucesso tem a ver com a forma, e por isso é que foi faseado, portanto, de 2014 até 2019, e por isso é que ainda é um projeto piloto, que já envolve centenas de escolas, mas tem a ver com o facto de eles irem adaptando o programa àquela realidade. Portanto, no fundo, a tentar aliviar os traumas emocionais daquela juventude na fase de educação, devido ao contexto que estão a viver. E eles, por sua vez, vão ajudar as famílias. Já começam a ter dados nesse sentido. Já começam a ver os resultados de 2014 até agora, também já vão ajudar a que as famílias ficam mais fortes, mais estratificadas, mais sólidas, porque, por sua vez, as crianças estão a ajudar os adultos. Portanto, as crianças é que vão recebendo as próprias comunidades. As próprias comunidades onde estão as escolas. É um programa completamente adaptado àquela circunstância, ao teu contexto. Assim como há o exemplo, como eu referi, dos programas para desporto ou para invisuais, porque houve países que identificaram que tinham a oportunidade de chegar às crianças através do desporto ou desenvolver especificamente para a comunidade invisual. Exatamente. Ok. Está, obrigado. Gostava de fazer uma pergunta, uma promoção. Sendo que o sucesso escolar depende do aluno, da escola, da família e da comunidade, para a comunidade já é capaz de ser um bocadinho mais difícil, para a escola já vemos como é, e para a família? Para a família, pois falta, boa pergunta também, que isto é tanta coisa que uma pessoa não consegue falar tudo, não é dizer tudo. Os próprios manuais, há manuais dirigidos à família, manuais dirigidos aos professores e manuais de exercícios para desenvolver com a comunidade.
Ou seja, vamos imaginar dentro do que são as atividades que nós Lions fazemos, ou de outras associações fazemos com as nossas comunidades. Nós envolvemos, ou seja, as nossas atividades não nos envolvem apenas a nós enquanto voluntários e membros da nossa associação, envolvemos outras entidades e outros voluntários, certo? E acabamos por influenciar os outros, mesmo que não venham a ser Lions, a terem esta consciencialização social, a serem voluntários, a serem preocupados com o próximo. A maneira como, então, como o programa entra em dinâmica com o elemento escola e o elemento comunidade tem também a ver com, durante a formação e a mentoria dada por estes formadores certificados, também são desenvolvidas técnicas para trabalhar como é que se vai envolver a escola e como é que se vai envolver a família, trazer a família, por exemplo, para fazer atividades de solidariedade em conjunto, que envolvem os 3 elementos. Os seus filhos, que estão a receber as aulas por professores que já foram, então receberam esta formação, elementos da escola, elementos da comunidade e a própria família. Aliás, uma coisa que eu ainda não fiz referência é uma coisa interessante, não sei se todos conhecem, nós temos uma coisa que são os clubes de especialidade. Portanto, clubes que se focalizam, por exemplo, temos clubes de especialidade, e no outro dia soube de um caso que era um núcleo, portanto, um conjunto de pessoas dentro de um clube, que todos eram oftalmologistas. Okay? E então, o que é que qual é o interesse deles? Só fazerem rastreios oftalmológicos, okay? Rastreios visuais. E aquilo, uma das realidades interessantes é há tanta envolvência no que é a implementação do programa que se começam a criar clubes de especialidade Lions Quest, envolvendo as famílias, membros, professores e colaboradores da escola que não professores e membros da comunidade, que vão para além do que é ajudar à implementação do programa. Vão implementar estas tais competências da área da cidadania, da área da solidariedade, do trabalho em equipa, o trabalhar para um objetivo comum. Portanto, é muito interessante perceber então que se criam também estes clubes de especialidade, que já existem então vários casos, ainda no final do ano linguístico anterior soube de mais um. Portanto, envolvem então esta situação. Agora, na prática também existe esta circunstância que é, há manuais só para estes. Portanto, os professores então também, por sua vez, têm desenvolvimento de competências para trabalhar então com estas comunidades, estes grupos de influência e que também depende do sucesso, para os envolver e trabalhar em conjunto. Respondi à questão? Quer dizer, temos muito trabalho a fazer. Muito. Muito. Obrigada. Não sei se há mais alguém que quer intervir, fazer perguntas. Companheiro Gomes de Almeida. Não tem mais ninguém? Não tenho aqui mais ninguém na lista, mas pronto, já que eu peço desculpa que eu estou aqui a lutar contra um problema, já percebi, já resolvi. Não, mas posso aproveitar só para fazer uma pergunta. Como é que encaram, como é que metem nessas atividades tudo o que é ciberespaço? E os comportamentos a adotar ou não adotar no ciberespaço? Também excelente questão. O que é que acontece? Nós, a partir de março, portanto, como eu estava a dizer, as reuniões entre nós intensificaram-se, não é? Portanto, a nossa preocupação foi de imediato identificarmos, portanto, os membros das equipas Lions Quest a nível mundial e principalmente Europa, não é? Portanto, organizamos mais nesse sentido. De imediato identificámos que o programa daria grandes benefícios para esta altura que vivemos. E então começaram de imediato a preocupar-se, e um dos casos é a Noruega. A Noruega, uma coisa que eu há pouco não referi, que me deixou super satisfeita, foi nas primeiras reuniões que tivemos, que eu tive presente a representar Portugal neste programa, nós fomos muito acarinhados pelos países que tinham maior experiência, um deles foi realmente a Noruega. A Noruega quase que é nosso padrinho e é dos mais avançados na implementação, incluindo das plataformas. Portanto, eles já estavam a desenvolver uma plataforma onde os professores, portanto, antes da pandemia, portanto, antes de março,
já era do ano passado, eles já tinham mostrado na reunião de janeiro. Portanto, eles têm uma plataforma onde estão os conteúdos e onde os professores podem se ajudar e iam comunicando, portanto, têm acesso por password, como é óbvio, os formadores que vão recebendo a formação, por sua vez, têm mais manancial de ferramentas naquela plataforma. E, por sua vez, também ajuda a eles partilharem as experiências, da forma como estruturaram as sessões, os resultados que tiveram e que também, por sua vez, ajuda a recolher mais informação do que são as opiniões e onde é que podem as oportunidades de melhoria. Portanto, a plataforma já estava construída, por exemplo, na Noruega, desta forma. Portanto, uma plataforma de contacto entre os professores que receberam esta formação ao longo dos anos e onde tinham ferramentas. Mas eles já tinham pensado qual seria a possibilidade, por causa das vezes distância e principalmente por causa do tempo. Portanto, quando faz muito frio, as pessoas não se podiam deslocar e estavam a grandes distâncias, e eles não queriam ficar dependentes destas circunstâncias climatéricas próprias do país. E então começaram a desenvolver, a fazer testes com alguns grupos voluntários de como é que se poderiam adaptar os exercícios através do digital, portanto, com uma plataforma como esta. Bem, as coisas alteram, é mais difícil, mas aquilo que nós já chegámos à conclusão de março para agora, porque, entanto, países como a Turquia, Itália também, e estou-me a esquecer do que, entanto, me vou lembrar, já fizeram várias sessões online e com bastante sucesso. Portanto, com bons resultados, boa adesão e satisfação dos participantes. Como fazer a adaptação? As sessões têm que ser mais curtas. Portanto, as sessões de formação dos professores têm que ser mais curtas, têm que ter mais exercícios práticos de movimentação, porque nós estamos aqui quietos à frente do monitor, tem que haver maior interação, o que quer dizer que a formação torna-se mais longa em sessões mais curtas. De onde é que vem a riqueza da interação entre os participantes também? Portanto, a outra grande parte-chave do que é adaptarmos, que a realidade é esta, portanto, aquilo que os países não quiseram foi ficar, portanto, plenamente conscientes que o programa ajuda imensamente os próprios professores, e faltou-me aqui há pouco um termo, a resiliência, a gestão das emoções e a gestão do stress. Dos próprios professores, aquilo que então denotámos foi realmente estas primeiras experiências em Noruega, foi dos primeiros, porque já tinha esta plataforma. Eles já nos ofereceram, por isso é que eu digo que são nossos padrinhos, qual a possibilidade então? É óbvio que nos temos que adaptar, mas também nós temos que pensar que estamos numa nova realidade. Portanto, há países que estão a fazer sessões apenas online, formações só online, há países que estão a fazer o misto e há países que ainda mantêm as sessões físicas, mas efetivamente neste momento já temos dados suficientes para perceber que conseguimos não parar e dotar então os professores, ajudar os professores e principalmente estas três questões, a gestão de stress, a gestão de emoções e a resiliência face a tudo o que está a acontecer. Então deixe-me só alargar um bocadinho mais a pergunta, pois, mas como é que conseguem, como é que estão a pensar de alguma maneira a integrar na formação das soft skills, pensando que mais tarde ou mais cedo, normalmente mais cedo do que tarde, as crianças, os jovens, acabam por entrar eles próprios em termos de vivência no ciberespaço. Não tanto usar o ciberespaço como ferramenta, não era bem aí que queria chegar. Sim, ok. Estamos a falar dentro que é o comportamento dos jovens no ciberespaço? Sim, o comportamento e a influência que vão ter, que vão sofrer, como é evidente, não vão conseguir deixar de entrar no ciberespaço. Claro. Mais uma vez tem a ver com os exemplos que são dados. Por exemplo, há pouco eu falava na questão do bullying, e não é o bullying apenas nas escolas, é também o comportamento do que é a presença deles no digital, não é? Portanto, também tem a ver com o que é a influência. E reparem, a maior parte, quando nós falamos online, a maior parte é darmos a formação aos professores online. Mas a maior parte destes professores está fisicamente a dar as sessões, as aulas deles. Sim. Ok? Por exemplo, eu sei que o Brasil tem estado em contacto, e eu não sei se é Brasil por inteiro, mas o Brasil está com alguma dificuldade, porque lá está a sentir a necessidade de continuar a implementar o programa, mas as escolas não estão a trabalhar. Portanto, as escolas não há aulas. Mas pronto, só para então distinguir, portanto, a grande maioria, o que eu estou a falar online tem mais a ver com a formação, continuar a dotar os professores de competências.
As aulas em si continuam, na sua grande maioria, não estou a lembrar de nenhum caso em que não seja assim, estão a ser físicas. Okay? No que diz respeito ao comportamento dos jovens no mundo digital, depois tem a ver a maneira como são abordadas as temáticas, não é? Portanto, nós não estamos a falar de matéria, estamos a falar de os formadores, portanto, os professores com esta formação vão fazendo com que os jovens lá cheguem, portanto, dando exemplos e que eles próprios se desenvolvam e tomem estas decisões. Portanto, tem então muito a ver com o que é a consciencialização e a maneira, eu não posso dizer, são mostrados exercícios, depois depende da comunidade, depende até da dinâmica da turma, não é? Portanto, os exercícios são, como eu já disse antes e repito, são muito, muito adaptados, não apenas à cultura do país, à dinâmica da turma, à dinâmica da comunidade e depois a cada um deles. Ajudei a responder? Ajudou, certo. Obrigada, companheiro. Companheiro Próspero, não tenho aqui mais nenhuma pergunta. Pronto, eu... Continuo nunca mais acabo, portanto é melhor passar a bola. Eu penso que está na altura de encerrar a sessão. Queria agradecer à Isabel o ter vindo até nós e a lhe desejar uma boa viagem até Aveiro, mas acho que não vale a pena, não é? É esta a grande vantagem do Zoom, que nos permite ter este contacto e estas experiências muito próximas. Queria lhe perguntar se uma das coisas que eu tinha vontade era de me pôr toda esta sessão em página de Facebook. Não sei se isto tem algum inconveniente ou não, se há algum problema, não sei, porque tudo isto que foi aqui dito e perguntado e esclarecido, eu acho que tem uma importância tão grande que às vezes só numa primeira precisamos às vezes de repetir, de ouvir a repetição para interiorizar exatamente aquilo que é fundamental. E perguntava-lhe isso e pronto, e depois se não vir inconveniente eu depois da sua resposta encerrava a sessão. Então, a sugestão que eu faria era, eu tanto posso disponibilizar a apresentação, porque depois tem aqui alguns dados, é óbvio que há o enriquecimento do que é sempre, do que nós nos vamos lembrando conforme a apresentação, portanto eu posso enviar a apresentação e aquilo que eu sugeria era, talvez o companheiro José Almeida, depois, consoante os e-mails que tiveram dos participantes, acho que numa primeira fase eu acho que eu queria agradecer àqueles que aqui estiveram, portanto se calhar aquilo que eu sugeria era nós colocarmos, portanto a sessão está a ser gravada, é isso? Está a ser gravada, ok? Portanto, eu sugeria a possibilidade de nós colocarmos isto na nuvem e é um agradecimento a todos os que aqui estiveram, é terem acesso a esta gravação e eu, entretanto, também enviaria entre hoje e amanhã a própria apresentação e o vídeo, aquele que alguns companheiros não viram. No que diz respeito a conteúdos, no que diz respeito à questão do Facebook, portanto, aquilo que eu entendi é vocês poderem vir a disponibilizar a sessão na vossa página de Facebook do clube, é isso? Sim. Por mim não vejo, aliás só agradeço, voltamos ao mesmo, aquilo que nós queremos é divulgar o leonismo e aquilo que nós fazemos de bem, e portanto só me orgulha que realmente seja também dada essa possibilidade. Eu só queria realmente privilegiar aqueles que aqui estiveram a ter a paciência de me ouvir, realmente enviar a eles pelo menos estes 3 suportes, portanto a gravação, a apresentação e aquele vídeo então que alguns companheiros não viram. Okay. Muito obrigado, Isabel, mais uma vez. Uma boa viagem até Aveiro. Um abraço ao Carlos. E muito obrigado a todos os companheiros e amigos que estiveram presentes. E olha, isto é o leonismo, isto é serviço. E é assim que nós fazemos o clube para agora e para o futuro, com a colaboração de todos vós. Muito obrigado e até sempre. Espero que em próximas sessões também os possa convidar e que possam estar também presentes. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Então eu vou fechar a sessão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.